Bom, pessoal, então até a aula passada nós vimos, eu deixei como exercício para vocês a elaboração de uma proposta técnica. Lembrando que a proposta técnica, ela normalmente é desenvolvida numa fase anterior à análise, normalmente numa fase que nós chamamos de prospecção, cujo objetivo é identificar os requisitos funcionais de cliente. Esses requisitos funcionais de cliente, eles têm o escopo pouco detalhado, né? Ele não se aprofunda muito nos detalhes do software, e ele dá origem a uma série de documentos intermediários que tem o objetivo, por exemplo, de identificar uma estimativa de tamanho, de esforço e de custo preliminares. Então, a partir do momento que o cliente dá um OK no projeto, a próxima atividade, após formar a equipe e apresentar a equipe para o cliente, é a elaboração de um documento de requisitos. Esse documento de requisitos, ele é a documentação oficial do que é requerido para os desenvolvedores do sistema. Esse documento ele é utilizado para os desenvolvedores e para os projetistas do sistema para o desenvolvimento do software. Ele normalmente é feito numa fase de análise, e o documento de requisitos ele contém os requisitos funcionais de sistema, tá? Normalmente ele é refinado na medida que o desenvolvimento evolui, ou seja, inicialmente a gente deve definir o que o sistema deve fazer, não necessariamente como, e posteriormente ele pode trazer detalhes do como deve ser implementado. Uma outra coisa importante a ser destacada é nós começamos a ver só um modelo de ciclo de vida cascata. No entanto, existem outros modelos de ciclo de vida que são muito mais utilizados, como por exemplo interativo incremental, espiral, entre outros, e esses modelos de ciclo de vida têm como característica a execução de vários ciclos, de vários processos várias vezes. É como se eu estivesse pegando o modelo de ciclo de vida cascata, que vocês viram em alguns vídeos atrás, e aplicasse esse modelo de ciclo de vida várias vezes para um projeto grande. Por exemplo, eu tenho, suponhamos que eu tenha 50 requisitos funcionais de cliente, que é o requisito menos detalhado. Ao invés de eu refinar todos eles no documento de requisitos, eu refino apenas 10 requisitos funcionais de cliente, eu decomponho esses 10 requisitos funcionais de cliente em outros 40 requisitos funcionais de sistema, ou seja, eu só estou detalhando eles, e eu desenvolvo todo esse projeto, implementação, teste, implantação do cliente em 1 ou 2 meses, e depois eu replico isso várias vezes, ou seja, eu pego mais 10 requisitos funcionais de cliente que ainda não foram decompostos, refino, desenvolvo, implemento no cliente, implanto no cliente, e aí eu vou fazendo isso até o final do projeto. Tá? Então, isso é uma prática muito mais comum do que pegar esses 50 requisitos funcionais de cliente de uma vez só, refiná-los todos eles e implementar, etc. E o cliente só vê no final do desenvolvimento o que aconteceu, o resultado final do produto. O ideal é que você tenha vários ciclos de desenvolvimento e que o cliente valide, inclusive, o software que saiu no final desse ciclo de desenvolvimento várias vezes, tá? Então, isso significa, a gente usa o termo de desenvolvimento em ondas sucessivas ou desenvolvimento incremental. Nós vamos falar um pouco mais a respeito desse modelo de ciclo de vida mais para frente. Então, o documento de requisitos ele é usado em todo o processo de desenvolvimento de software para garantir a conformidade com o que o cliente quer. Esse documento de requisitos ele é utilizado por grande parte dos stakeholders do projeto, ou seja, os usuários do sistema, eles leem o documento de requisitos e verificam se ele está de acordo com as suas necessidades, especificando quais mudanças são necessárias dos requisitos. Então, é inclusive necessário que no início do projeto de desenvolvimento, os clientes do sistema, não necessariamente os usuários, mas os fornecedores de requisitos, se comprometam com o que está dentro do documento de requisitos, tá? Então é importante obter esse comprometimento com o fornecedor de requisito ou até mesmo com o usuário, de que é realmente aquilo lá que eles precisam e que aquilo resolve o problema deles. Os gerentes de projetos normalmente utilizam esse documento de requisitos para planejar o contrato, para planejar o processo de desenvolvimento, para estimar tamanho do software em pontos de função, ponto de caso de uso, ou outra medida de tamanho qualquer, para estimar o esforço, para desenvolver o cronograma, para estimar o custo do projeto, o orçamento dele como um todo.
Os engenheiros de sistema, eles normalmente utilizam esse documento de requisitos para entender qual sistema deve ser desenvolvido, para projetar, né, fazer o diagrama de classe, modelo de entidade de relacionamento, etc. Os engenheiros de teste normalmente utilizam o documento de requisitos para desenvolver casos de teste e validação do sistema. Atualmente, logo após o desenvolvimento do documento de requisitos, muitas empresas que adotam, por exemplo, automação de teste, que tem um processo de teste mais rígido, eles já desenvolvem os casos de testes simultaneamente ao desenvolvimento da modelagem ML ou da implementação do código em si. De modo que quando o desenvolvedor finalizou a implementação de uma determinada funcionalidade, ele já tem um caso de teste que pode ser utilizado, que ele pode seguir para verificar se o que ele implementou está de acordo com o que o cliente quer. E por fim, durante a manutenção do documento de requisitos, manutenção corretiva ou evolutiva, o documento de requisitos ele pode ser utilizado para ajudar a entender o sistema e o relacionamento entre as partes do sistema. Então, realmente, é um documento extremamente importante para o processo de desenvolvimento de software. Então, o processo de engenharia de requisitos como um todo, ele fornece o entendimento da equipe técnica sobre as regras de negócio do software e sobre quais são as necessidades do cliente e como os usuários finais vão interagir com esse software. Esse é um processo de engenharia de requisitos conhecido, tá? Ele é um processo espiral, porque isso significa que essas atividades são realizadas várias vezes no decorrer do desenvolvimento de software. Então, a primeira atividade é a licitação de requisitos, cujo objetivo é identificar as necessidades do usuário, o domínio da informação, ou seja, qual área vai ser desenvolvido o software, quais são os termos, os conceitos mais comuns, as boas práticas dessa área que você está desenvolvendo. Então, o domínio de informação pode ser, por exemplo, a área bancária, a área de agronegócios, a área petroquímica, setor automotivo. Então, cada uma dessas áreas tem conceitos específicos, tem boas práticas específicas, e é importante que a gente que a gente interaja, que a gente conheça os principais conceitos do domínio de informação. E a identificação de padrões, análise de padrões, etc. Ele citar o SWEBOOK, é o Software Engineer Body of Knowledge, é um livro que contém todas as boas práticas de engenharia de software. Ele diz que ele citar significa descobrir, tornar explícito, obter o máximo de informação para o conhecimento do objeto de estudo em questão, tá? Ele citar, quando você olha no dicionário, tá? Ele diz que o significado é clarear, extrair, descobrir, tornar explícito, obter o máximo de informação, tá? Então, a ideia é extrair informação a respeito do problema. A licitação de requisitos ela aborda basicamente a fonte dos requisitos, a identificação da fonte dos requisitos, e normalmente existe um termo usado em engenharia de requisitos chamado fornecedor de requisitos. Então nós entendemos que é importante que durante a fase de licitação de requisitos a gente identifique os fornecedores de requisitos. E quem são os fornecedores de requisitos? Fornecedores de requisitos podem ser consultores, pode ser pessoas que atuam dentro da empresa há mais tempo como diretores, chefes de departamento, etc. Mas são pessoas que conhecem muito do domínio de aplicação das regras de negócio da empresa, tá? Eventualmente também pode ser um profissional da própria empresa desenvolvedora de software. Esse profissional normalmente é chamado de engenheiro, Então, existe um perfil em engenharia de requisitos chamado analista de negócios. Esse é o cara que entende muito a respeito de algum domínio de aplicação e ele normalmente é uma pessoa que está habilitada a fornecer informações a respeito dos requisitos de software de determinada empresa. Ainda que ele esteja na empresa de desenvolvimento de software, ele pode fornecer informações a respeito dos requisitos que vão ser desenvolvidos para uma determinada empresa que é cliente dela, tá? A licitação de requisitos também aborda as técnicas de licitação de requisitos ou modo de coleta dos requisitos. A gente vai ver no próximo vídeo. É uma atividade humana e, em função disso, necessita de uma boa comunicação para a tradução das informações entre o domínio de informação dos usuários e o mundo técnico do engenheiro de software.
Existem algumas dificuldades, entre elas, os usuários podem não ter uma ideia muito precisa do sistema requerido por eles. Eles normalmente têm dificuldade para descrever seu conhecimento sobre o domínio do problema. Usuários e analistas têm diferentes pontos de vista do problema, por terem diferentes formações. Usuários podem se antipatizar com o novo sistema e negar a fornecer informação para a licitação, ou até mesmo fornecer informações errôneas. Eu costumo dizer que o ser humano ele é resistente à mudança, e a implantação de um novo sistema numa empresa muitas vezes envolve a redefinição de algumas regras de negócio, a redefinição, inclusive, de papéis. Então, tem todo um lado político também no desenvolvimento de um novo software. E não existe muito tempo para licitação, é necessário fazer as coisas rápido para que o projeto ande mais rápido, né? Além disso, também pode ter preparação inadequada dos analistas de negócio, engenheiros de software. Os stakeholders podem não estar muito convencidos da necessidade de um novo sistema, né? Então, mais uma vez, aquela questão de resistência à mudança. Então, a licitação de requisitos, ela envolve o entendimento do domínio da aplicação, que é o conhecimento do domínio da aplicação, né, o conhecimento geral onde o sistema vai ser aplicado, o entendimento do problema, ou seja, detalhes do problema do cliente onde o sistema vai ser implantado, é importante entendê-los, né? O entendimento do negócio, deve-se entender como os sistemas interagem e contribuem de forma geral com os objetivos de negócio. Normalmente você pode ter mais de um sistema integrado. A identificação das interfaces entre esses sistemas, como eles vão se comunicar, que tipo de informação vai ser proveniente de um ou de outro sistema, é extremamente importante para o desenvolvimento do software, até porque esses pontos, essas interfaces podem representar riscos para o desenvolvimento do software, tá? O entendimento das necessidades e limitações dos stakeholders do sistema, ou seja, é importante entender em detalhes quais são as necessidades específicas de cada setor da empresa, principalmente quando o sistema ele envolve, ele apoia diversos setores de uma empresa. Isso é extremamente comum, né? Hoje em dia, dificilmente você tem um sistema que trabalha de maneira isolada dentro do departamento. Normalmente os sistemas são integrados com outros departamentos, com outros setores da empresa. Então é importante entender o que cada setor necessita, qual é o problema de cada setor. Então a licitação de requisitos ela tem essas atividades aqui, tá? Estabelecer os objetivos de negócio, o problema a ser resolvido, as restrições do sistema. Então é importante também entender o contexto no qual o software vai ser implantado, ou seja, a estrutura organizacional da empresa, o domínio de aplicação, sistemas existentes dentro da empresa. E posteriormente, após o entendimento do contexto, é importante organizar esse conhecimento, né? Identificar os stakeholders, priorizar os objetivos, filtrar o domínio do conhecimento aí, né? Ou seja, o que vai estar, o que não vai estar no documento de requisitos. E, por fim, coletar os requisitos dos stakeholders, os requisitos que são do domínio de aplicação, por exemplo, quais regras que a legislação define para um determinado setor que são obrigatórias, que você não precisa nem pegar necessariamente com stakeholders, por exemplo, percentual de imposto pago sobre determinado tipo de mercadoria que você compra ou que você vende, e os requisitos organizacionais, tá? Tudo isso vai compor um rascunho dos requisitos ainda, né? Porque nós estamos na fase de licitação de requisitos ainda, de extração de informação. As principais fontes para a licitação de requisitos são os objetivos de alto nível do projeto, que normalmente você pode obter essas informações com a diretoria da empresa, com quem está pagando pelo sistema, o conhecimento inerente ao domínio de aplicação, os stakeholders, o ambiente organizacional, o ambiente operacional da empresa, ok? Bom, eu gostaria que vocês desenvolvessem uma visão geral do projeto que vocês pretendem desenvolver. Então, com base na descrição do problema que foi apresentado lá da clínica médica, eu gostaria que vocês definissem os objetivos do sistema que vai ser desenvolvido, os problemas que vão ser resolvidos, a restrição, eventuais restrições do sistema. Vocês não têm essa informação, mas a estrutura organizacional da empresa, os sistemas existentes, se vai ter algum tipo de integração. Então pensem e aí vocês podem viajar um pouquinho e propor algumas coisas, tá? Um pouco além daquela descrição. E com base nessas informações, eu gostaria que vocês priorizassem os objetivos e priorizassem os requisitos de cliente em essencial, importante e desejável. Nossa aula acaba aqui. Um abraço, até a próxima.